Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu retorno a essa casa depois de 12 anos. Aliás, fui deputado com Inocêncio, fui deputado com Mudalém e com quase 30 anos de vida pública, 3 vezes prefeito, vereador, deputado federal. Uma coisa me chama a atenção. A gente sai por aí fazendo campanha, e em toda eleição o tema sempre é o mesmo: segurança, saúde e educação. Essa é o discurso da sociedade e o discurso do político quando vai a campo em busca de voto. Pós-eleição, a coisa se traduz de forma diferente. A gente assume o comando, seja de uma prefeitura, seja de um governo do Estado, seja de uma presidência da República, assume a casa legislativa em cada ente federativo e acaba deixando a pauta prioritária de lado e nos metemos em assuntos pequenos, corriqueiros, inconchavos e acabamos nos distanciando da sociedade. Essa distância da sociedade está clara para mim nessa eleição última, quando eu vi naufragar nesta casa quase 50% dos deputados que não conseguiram voltar. E a gente tem que fazer uma pergunta para nós. Num governo com 80% de aprovação, quase 90%, por que metade do Congresso não conseguiu a reeleição? Essa é a pergunta que o político legislador tem que fazer para si. E a resposta possivelmente seja: nós estamos abrindo mão das nossas prerrogativas, votando com projetos de lei, como o do salário mínimo, abrindo mão, colocando lá que pode ser feito por decreto. Nós estamos abrindo mão de fazermos a agenda positiva para a nação brasileira, colocando uma agenda em sintonia com a sociedade. E o Executivo acaba fazendo essa agenda da maneira que ele melhor entende, não dando a prioridade. Até porque eu entendo que cada deputado com assento nesta casa são os olhos da sociedade em todos os cantos, presentes aqui para discutir os temas mais prioritários. As prioridades de governo têm que nascer do debate e da conversa entre o Legislativo e o Executivo. Ela não pode vir da burocracia fria, lá de um gabinete do Ministério. Ele tem informação, ele traduz essa informação, mas tem que discutir com o parlamentar, tem que discutir realmente com aquele que vai à base constantemente. E a gente percebe essa distância. Uma distância que acaba sendo cobrada a cada 4 anos. E o que a gente assiste, não, presidente, é que a cada 4 anos, 50% desse Congresso não consegue se reeleger, porque ele vai a reboque de uma agenda que não construiu. Ele foi levado no roldão dessa máquina pública. Olha, presidente, nós precisamos discutir, todos nós, e principalmente as lideranças, porque este tema que acabou de fazer parte dessa tribuna é um tema que estava no seio da sociedade, quando ela se perguntava qual é a forma que nós fazemos para eleger nossos deputados, e que o deputado sumia depois da eleição, que o deputado, na realidade, não dava resposta dos anseios da sociedade, por causa do nosso sistema político. Um sistema político que premia, sabe o quê? Aquele que tem recursos, que vai lá, bate em cada canto de cidade, arranjando 500, 600 votos para se eleger e ter uma cadeira nesta casa. Porque aquele que depende do voto local, que tem um contato com a sociedade, que é o famoso deputado do distrital, esse sim é cobrado depois da eleição. Então o que a gente assiste, e eu vou dizer numa região que nem a minha, 1.300.000 votos, elegemos 2 deputados, com 1.300.000 votos. O resto se espalhou. Mas quem será cobrado na base para discutir Porto de Santos? Quem será cobrado na base para discutir saúde? Quem será cobrado na base para discutir ensino profissionalizante e todos os temas locais que afligem uma sociedade?
é o deputado local. A gente está discutindo aqui um bate-boca da cisão de um partido, mas isso é resultado também da estrutura dos partidos nesse país. Nós não temos 30 ideologias políticas nesse país. É impossível. Se alguém me provar que existe 30 pensamentos diferentes, eu acredito que a gente tinha que ter 30 partidos. Mas não é isso que a gente sabe, que não existe. Existem os interesses da criação de partidos por outros motivos. Se não se fizer a reforma política, o governo sempre vai negociar desta forma que tem negociado a sustentação de um governo. Não de forma pragmática nem ideológica, mas sim de forma sempre fisiológica, que é perniciosa à sociedade e ao erário público. Vossa Excelência permite, deputado Alberto Mourão. Vou permitir sim. Nós entendemos que precisamos fazer a reforma política para mudar o trato político, não com o governo só, mas o trato político com a sociedade, a conversa com o cidadão que merece o respeito, que é o seu eleitor. Nós falamos que a gente vai resolver o problema de saúde e educação, e a primeira coisa que a gente vê é sinalizar para se recriar a CPMF. Olha, desde o tempo que eu passei a primeira vez, Mudalém, nós tivemos na Comissão de Reforma Tributária e terminamos um projeto. Vieram outros mandatos, e aí estava, outros deputados à frente de uma nova comissão. Fecharam mais um projeto e não saiu. A quem não interessa a reforma tributária? Porque a gente falou da reforma política, que é fundamental para o país, e a reforma tributária? É ela que vai buscar recursos para que se resolva a questão da saúde e da segurança e de outros temas importantes para a nação. Ah, não, deputado, você é novato. Esse tema não vai sair nunca. Eu até acredito, a gente precisa achar uma forma de superar e avançar nisso. Mas a quem não interessa a reforma tributária? Será que não interessa a reforma tributária? Aqueles que estão no mundo da informalidade, mas que é 18% do PIB brasileiro, quase o tamanho do PIB argentino, é o tamanho da informalidade. E a gente deixa de arrecadar 200 bilhões para os cofres públicos, que automaticamente poderia reduzir a carga tributária de alguns e melhorar recursos para financiar setores essenciais e prioritários. A quem não interessa a reforma tributária? Será que é os grandes conglomerados econômicos, porque 10% da economia se beneficia da elisão fiscal? A elisão fiscal que tira também uns bons milhões dos cofres da União e que o padeiro, o açougueiro, o pequeno e médio empresário não tem condições de se beneficiar, mas as grandes corporações têm. Bancos, grandes redes de supermercado se beneficiam da elisão fiscal. Enquanto o coitado do empresário, pequeno e médio, tem que aceitar um simples, tem que aceitar o sistema do lucro presumido, que ilusoriamente paga menos, mas na realidade paga mais. Basta a gente ver o resultado da receita de tributos do ano passado, para ver que quem mais pagou imposto de renda neste país foi o assalariado, enquanto as empresas pagaram a mesma quantia. Só que o salário não é renda, salário é uma meia de sobrevivência. A reforma tributária, será que não interessa a quem? Ao governo federal, que está tendo picos de arrecadação, acaba de ter 16 bilhões de superávit no mês passado. E há 12 anos eu escuto o mesmo discurso, reforma tributária já. E há 12 anos eu vejo, todo ano há superávit de arrecadação. Ao governo federal é cômodo isso, até porque este governo e outros criaram um golpe tributário lá atrás. Um golpe constitucional que, quando se fez a Constituição de 88, onde se reforçou o caixa dos estados e municípios, você fez o quê? Foi criando as contribuições sociais e hoje elas representam o maior peso da arrecadação e não entram na partilha. É por isso que isso não quer. Mas todo dia nós construímos uma distorção na partilha. É uma nova usina, é uma nova refinaria, é uma nova siderúrgica, é um novo centro de distribuição, numa dinâmica comercial diferenciada. Nós precisamos atacar isso sob pena de nós criarmos ilhas da fantasia, cidades e estados extremamente ricos e a maioria extremamente pobre e não conseguindo pagar. Outra coisa, quando a gente vê na campanha uma reclamação de professor e policial,
a gente percebe que querem comparar com os salários do governo federal. Mas é óbvio, e eu falava assim, olha, um policial rodoviário ganha R$8.000 inicial e um policial militar 1.800. Só que o governo federal tem que pagar 10 mil policiais e fica com 56% da receita. E um governo estadual, que nem São Paulo, tem 150 mil homens para pagar e fica com 28% da receita. E a mesma coisa, quando se falava que um médico ganhava melhor no federal que estadual e municipal, eu falava, olha, meu senhor, quem opera a maior parte da saúde é o município, que fica com 16% da receita. Só que quem fica com 56 paga melhor. Tem uma breve intervenção. Sim, senhor. Deputado Roberto Mourão, Vossa Excelência, na sequência do seu pronunciamento na tarde de hoje, nesse grande expediente, Vossa Excelência, entre os itens aflorados, Vossa Excelência